Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui, eu, Marta Magalhães. Eu, Adriana Amaral. O nosso Vamos último hoje, episódio da segunda temporada. hoje é o nosso 10º e último episódio, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do estabelecimento de metas. O que é isso, né, Adriana? Algo tão importante que as pessoas fazem sem um planejamento, né? Sem se darem conta de que estão fazendo quando fazem. Eu me lembro até hoje de uma palestra que eu dei para alguns atletas com quem eu trabalhava. E que é isso, né? Quando a gente dá palestra, se uma pessoa for tocada, eu já estou feliz. E tem um atleta que pegou aquilo para ele e que fez de uma maneira que eu nunca vi atleta nenhum fazendo, assim, que realmente colocou em prática o estabelecimento de metas e teve resultados excelentes. A gente tem um destino, a gente precisa pensar no caminho, né? Eu lembro muito do livro Cabeça de Campeão, que eles falam isso. Você tem um lugar onde você quer chegar. O que você vai fazer? Você vai pegar o trem, você vai pegar um avião, você vai a pé, né? Você vai levar comida porque é demorado, você vai levar uma roupinha para trocar, vai levar um cobertor porque faz frio. Você precisa saber que percurso você vai percorrer aí, né, para chegar nesse caminho. E quanto mais a gente consegue concretizar isso e colocar isso no papel, né, e planejar, acho que melhor a gente chega ao destino. Você falou do Cabeça de Campeão e me lembrei que lá, François Ducasse, né? ele, ele nos chama a atenção para mapear o nosso psicológico. Porque, como diz o Weinberg, a gente tem a meta objetiva e subjetiva, né? A meta subjetiva é o que a grande maioria chega para nós. Eu quero estar escalado, eu quero conquistar o pódio, eu quero emagrecer, eu quero passar no concurso. E isso tudo não é que deixa a objetividade de lado, mas ele é subjetivo até então, porque é um querer estar, é um querer alcançar. Agora vamos para a objetividade. Como é que eu alcanço isso? Né? O que é que eu estou falando, como é que eu estou falando, onde vou ver isso, quando vou ver isso e para que vou ver isso. Né? Então, é desse estabelecimento de meta que nós estamos falando, de criar um programa, de planejar junto com o meu psicólogo, com o meu preparador, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu namorado, com o meu pai, com a minha mãe. O que é que eu quero construir, né? A compra de um carro, de uma casa, de um terreno, uma festa, a compra de materiais, enfim. A gente está falando das metas de resultado, né? E que é muito comum no trabalho com atleta esse tipo de meta. Eu quero ser campeão, eu quero melhorar ao máximo os meus resultados. São muito genéricas, né? Muito amplas. Todo mundo quer ser campeão. Pergunta para todos os seus adversários aí. Todo mundo vai dizer que quer ser campeão. Então, poder ter outros tipos de meta, metas de processo, metas de desempenho, de curto, de médio, de longo prazo, né? E que às vezes você dá o seu melhor, você faz a sua melhor competição, mas você não é campeão. E aí vem a frustração, né? E se você tem um outro tipo de meta, uma meta que não seja ganhar ou perder, né? Mas que tenha atingir o tempo tal, ou ficar entre os cinco, enfim, né? Isso vai ser construído, como a Marta falou, de preferência numa equipe interdisciplinar, para se achar, né, melhor resultado. Mas isso mesmo para quem não é atleta de alto rendimento, você falou aí do emagrecimento, né, nas academias, ou quem é atleta amador, poder pensar qual é o objetivo dessa sua prática, onde você quer chegar. Então, se hoje eu faço, sei lá, 10 abdominais, em 2 meses eu quero estar fazendo 30. Se hoje eu corro em 30 minutos,
Daqui a 3 meses eu quero estar correndo essa mesma distância em 25 minutos, né? Poder pensar em outras formas de buscar esse resultado e que dê resultados em curto prazo, né? Porque isso motiva. Se você só pensa em ser campeão lá em dezembro, se emagrecer 20 quilos lá em dezembro, vai passar maio, junho, julho, agosto, e você não vai ver o resultado, às vezes você não vai se empenhar tanto. Então, essas metas que a gente vai fazendo aos pouquinhos ajudam muito nessa busca. É. Eu também, eu pensei aqui, você vai falando, o pensamento é uma coisa tão rápida, né, que passa 200.000 coisas na cabeça, mas vamos lá. Primeiro, somos seres imediatistas. Quando atleta, ainda mais. Quero o resultado para ontem. E quem não tem tempo para construir um programa e para cuidar de qual é o seu objetivo, qual é a sua meta e qual é a estratégia que você vai utilizar para responder cada coisa, que inclusive é o nosso próximo curso para atletas, né, Adriana? Fica muito difícil, porque, veja, hoje eu acordei com o telefone tocando, era um atleta que ia se submeter a uma avaliação física e ele me dizendo que ele estava com o coração disparado e que não tinha dormido bem à noite. Então, o que vai acontecer? Quando mensurar essa pressão e ver que está alta, primeiro passo, ele não vai poder fazer a avaliação. Ele tem que esperar baixar a pressão para poder fazer. Outra coisa, no treino dele, do dia a dia, ele foi pensando e foi cuidando e foi tendo treinamentos específicos para cada situação, para chegar hoje, no dia do teste, estar pronto? Ou ele foi pensando no resultado final e não foi cuidando do processo e não foi avaliando o seu desempenho? Percebe a diferença? Então, isso é uma coisa que tem um perigo muito grande, porque a preocupação demais com a prova em si faz com que ele não se concentre na tarefa específica, né? E isso sai do lugar de meta por desempenho, meta por processo, e fica só no lugar de meta por resultado, né? Outra coisa, se eu quero correr 10 quilômetros, eu posso estabelecer um prazo para isso, porque a meta, nesse caso, é um prazo. Eu posso começar com 2 quilômetros, depois avaliar esse desempenho, botar 4, depois avaliar esse desempenho, botar 6, e devagarinho eu chegar nos 10. Mas eu preciso dar tempo para construir e constituir este lugar de fundamentação, de autoeficácia, de autoconfiança, de ansiedade controlada e etc. É tão comum ver isso, né? Na clínica mesmo, pessoas, eu sempre falo, pessoas comuns, aí, entre aspas, que não são atletas. Agora eu tenho uma meta, vou entrar para academia, vou fazer academia, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha saúde. Aí vai todo dia para academia, não dura uma semana, porque não pensou nesse passo a passo, né? Eu estou sedentário, eu não vou sair do 0 para o 100. Qual é a minha meta? Eu quero, então, agora ser uma pessoa ativa e fazer exercício todo dia. Ok, você não vai sair de uma coisa e para outra do nada. Então, fazer esse planejamento, né? Vai só 2 vezes por semana no início, vai aumentando para 3, fica só meia hora no início, depois aumenta. Eu estou chutando aqui os tempos, né? Isso, como eu disse, tem que ser feito junto com um profissional de educação física, com a própria pessoa, mas poder escalonar isso, né? Fazer isso de uma maneira mais pensada,
porque senão o resultado a gente vê na prática, né, Marta? O resultado é a desistência. Acaba não ficando, né? Não mantendo essa Eu, aderência aí. eu hoje procurei também a tela desse trabalho que eu tinha feito. Então, vamos lá. A primeira, alguns passos, não significa que tem que ser esses, pronto, e acabou, não, mas alguns. Primeiro, qual é a minha meta a longo prazo? Né? A primeira coisa. E depois, como que eu faço isso a médio, a curto e a curtíssimo? Então, eu vou estabelecendo objetivos, metas e estratégias semanal, depois mensal, depois bimestral e assim vai. Segundo, quais habilidades eu preciso melhorar hoje? Né? Quais habilidades e competências eu posso fazer para melhorar hoje? Qual a preparação física para isso? Qual a preparação técnica para isso? Quanto tempo eu preciso para a preparação física? Então, criar mesmo uma estratégia, criar mesmo uma rotina. 3 dias na semana de 1 hora. Tá. E quanto eu vou preparar as questões técnicas? 1 hora, 2 horas, meia hora, ou um dia na semana, 10 minutos todo dia, enfim, quantas. Depois, o nível de avaliação. Como é que eu vou me avaliar? E depois, será que eu consigo alguém para me dar um feedback? Ou eu mesmo dou feedback dessa avaliação, né? E quais as habilidades psicológicas que eu preciso para fazer todo esse percurso? Se eu colocar tudo isso num papel, o registro ajuda muito. Eu escrevo, eu leio, eu vejo, eu me escuto. Então, eu faço com que o meu cerebelo tenha o contato com todas as funções, né? Auditiva, visual e sinestésica, que são as 3 funções necessárias. Então, na verdade, desenvolver estratégias é buscar criar o passo a passo mesmo. E se não der certo, não tem problema, muda. Não vai mudar o objetivo, não vai mudar. Vai mudar, de repente, o prazo e vai mudar, de repente, a estratégia, mas o objetivo dificilmente muda, né? Eu costumo dizer que essa coisa de registrar é fundamental. E para registrar e não guardar na gaveta, não, né? Ou deixar na porta da geladeira, no espelho do banheiro, ou no celular, onde você possa acessar de uma maneira fácil, né? Que esse registro ajuda não só a reavaliar, se for o caso, que às vezes essas metas não estão, você não está conseguindo atingir, precisa entender o que está acontecendo, então precisa ver, pô, planejei A, estou fazendo B, o que está acontecendo, né? Para poder reavaliar. Essas metas são dinâmicas, né? Não é porque fechou dessa forma que tem que fazer até o final, mas registrar e deixar à vista. E quem trabalha com metas também, principalmente o pessoal que trabalha com RH, né? Recrutamento, seleção, na área de recursos humanos, o pessoal muito da psicologia do trabalho tem trabalhos intensos, muita coisa sobre metas, e falando das metas SMART, né? Que as metas têm que ter 5 características que são importantes. SMART, porque em inglês são as iniciais das palavrinhas. Ela tem que ser específica, mensurável, atribuível, realista e temporal. Muito bem Específica, que lembrado. a gente tem que saber o que tem que ser alcançado e que ações são necessárias para chegar lá. Muito Não bem quero lembrado. ser campeão, eu quero atingir o tempo tal, né? Uma coisa que seja mensurável, que é o segundo item. Como que eu posso medir se eu estou chegando lá, se eu não estou, se eu atingi essa meta, se eu não atingi? Atribuível, especificar quem vai ser o responsável pelo alcance da meta. No caso, geralmente, a gente está falando aqui individualmente, né? Mas pode ser que você precise de outras pessoas aí para te ajudar nessa caminhada. Realista, a meta tem que ser desafiadora, mas atingível. Não é pensar em algo que emagrecer 20 quilos em um mês. Não é uma meta realista.
Vamos pensar em metas que sejam possíveis, mas que também não sejam fáceis demais para você poder ir buscando, né? Para poder gerar essa coisa do desafio. E temporal, estabelecer prazos. Não só o prazo final, mas esses prazos intermediários, né? Como a Marta falou, curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Para eu poder saber em quanto tempo eu quero estar fazendo isso, em quanto tempo eu quero estar fazendo aquilo, em quanto tempo eu quero chegar no meu objetivo final. Quando você cria um programa e você vai avaliando o desempenho e vai cuidando do próximo passo, que é o processo, para chegar no resultado, você vai tendo motivações, você vai podendo contemplar o teu feito, que foi o nosso podcast anterior, né? Você vai contemplando o seu feito, você vai ficando feliz com aquilo que você pôde produzir, e isso te dá mais ativação para fazer o seu plano de trabalho e tudo mais. A gente fez isso com atleta, nós verificamos isso nas bolsas de valores, né, nas aplicações, nós verificamos isso no mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época que tudo é na internet, vendável, né? Quem faz o melhor designer, quem faz a melhor chamada, de repente tem mais likes e tudo mais, mas aí nós precisamos também saber dos conteúdos, porque algumas vezes se vende a imagem, mas os conteúdos às vezes não são tão robustos. E nós precisamos também olhar para isso. De repente, alguém passou num teste físico para a carreira militar, mas ele não passou com a robustez, ele passou naquele limite. E aí, quando ele tem o treino no dia a dia, ele entrou para a academia. Quando ele tem o treino no dia a dia, ele vai adoecendo, ele vai se desgastando, porque ele não tinha o preparo para a sequência de exercícios. Ele tinha o preparo para passar naquele teste. Então, nós temos muito isso em todos os lugares, né? Seja na contratação de um professor, de um médico, de um psicólogo, de um preparador físico, enfim. Acho que também vale a pena olhar para isso. Que tipo de coisa buscamos e como é que nós queremos criar esse programa e esse plano de trabalho para executar aquilo com sobra, né? Com folga, com uma autoconfiança que der conta de responder por aquilo que eu estou contando, né? E sempre que possível compartilhar essas metas, né? A potência do grupo é tão grande. Claro que tem coisas que às vezes não dá para compartilhar com outras pessoas, mas quando tem alguém que sabe qual é a sua meta, que te acompanha, que é alguém da sua confiança, poder estar ali nos dias em que você não está tão bem, porque vão existir esses dias, dia que você não está a fim de treinar, que você não aguenta acordar cedo, que você está com vontade de comer coisas que você não come há um tempão, os dias que você não está se sentindo bem, né? E tem alguém que conhece as suas metas, que está ali, que pode te lembrar, que pode te motivar, que pode te, né, te dar uma palavra de incentivo, mais do que motivar, a motivação vem de dentro, né? Mas que pode estar ali te ajudando a se lembrar, a botar o pé no chão de novo, se reorganizar, né? Eu acho que além do registro, esse compartilhar as metas, acho que são as duas principais dicas assim que eu penso quando a gente fala de estabelecimento de meta, de como realmente conseguir ir atingindo aquilo a que você se propôs. Então, eu vou, em cima dessa fala, lembrar de duas coisas. Você falou da motivação intrínseca, que é a que vem de dentro, e nós temos a motivação extrínseca, que vem de fora. Exemplo, vou treinar com uma equipe, só que eu vou treinar na equipe A, que é a equipe que treina muito, que raçuda, que vai para cima, que me desafia, que até me incomoda, mas que ela me estimula a dar o melhor de mim. Ah, vou treinar na equipe B, que é uma equipe
mais tranquila, mais serena, que não exige tanto, mas que a minha motivação também fica ali regular. Ou vou treinar na equipe C, que é uma equipe que vai uma vez por semana, que não tem tanta exigência, que não tem cobrança, que cada um chega no seu tempo e treina. Então, eu também preciso começar a pensar que tipo de treinamento eu faço, se é individual, e se for por equipe, qual equipe eu gosto de estar, qual equipe que me motiva para que eu dê o máximo e o melhor de mim, né? Eu também preciso olhar que, de repente, uma competição saudável, ela pode ser um grande combustível, né? E não um mal-estar. E que nem tudo que me incomoda vai me atrapalhar, porque de repente pode ser um incômodo inicial para me desafiar a fazer, mas depois vira um grande aliado, né? A importância do autoconhecimento para se conseguir identificar isso, né? E do quanto que os professores, os profissionais de educação física e os técnicos também precisam estar atentos e saber sobre isso, né? Para poder tirar o melhor também daquela pessoa que está com ele. Às vezes, realmente, tirar a pessoa da equipe C e colocar na A vai ter uma diferença absurda ali para ela, né? Talvez não para a equipe, mas para ela. Então, poder ponderar e avaliar individual, coletivo, como que eu posso tirar o melhor dessas pessoas? E quando eu digo tirar o melhor, não é só em termos de rendimento, né? Mas de uma maneira bem ampla mesmo. Como que isso aqui pode ser bom para todo mundo, que as pessoas consigam se sentir produzindo, se sentir chegando, né, atingindo os objetivos. É uma sensação tão boa quando você se planeja, pô, consegui. Fiz tudo certinho, né? Consegui chegar onde eu queria. É uma sensação, acho que é inexplicável. Então, finalizando aqui a minha fala, eu vou trazer essa tua fala do autoconhecimento, né? O autoconhecimento me ajuda a entender quais habilidades psicológicas eu preciso trabalhar melhor como adulto ou até como alguém que vai orientar uma criança, um adolescente, né? Uhum. E quanto eu preciso compreender quais são meus pontos fracos e que podem ser melhorados, quais são aqueles que eu preciso extingui-los, que tipo de planejamento eu posso fazer para melhorar o meu estabelecimento de metas e qualificar a minha função cada vez para o mais, e que aquilo também me dê prazer, e que aquilo também me leve à contemplação, né? A alegria de fazer aquilo que eu me predispus a fazer. Então, acho que eu fico por aqui. Eu também. Acho que encerramos bem essa temporada, né? Falando de metas. Para tudo que a gente fala aqui, o estabelecimento de metas, eu acho que está como fundo aí, para a gente poder conseguir alcançar o que a gente quer. E como um bom gestalterapeuta, né? Vamos pensar o que é figura para você. O que você quer como figura? O que você quer destacar como relevante, né? Então fica Sim. essa pergunta aí até a nossa terceira temporada que virá daqui a algum tempo, né? Sim, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, que a gente está sempre colocando os novos episódios, @mobilize.se, mobilize-se. E os outras atividades também que a gente faz, né, Marta? Ficar atento aí, Sim. inclusive sobre o estabelecimento de metas também, em Logo, breve. logo teremos aí um bate-papo a respeito, né? Um Aí. abraço a todos. Bom final de ciclo a todos nós, né? Daqui a pouco estamos de volta. Sim, tchau, até a próxima. Até a próxima. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.